colegas, historiadores, historiadoras, interessados por história ambiental e das imigrações. Sejam bem-vindos para o nosso minicurso no terceiro diálogo sobre a história, ciclo de minicursos da Universidade Federal do Paraná. Esse é o minicurso 117, Fontes para a Escrita da História Ambiental e das Imigrações, proposto por mim, Denis Henrique Fiuza, doutorando em História na Universidade Federal de Santa Catarina, e pelos colegas Rodrigo dos Santos, professor na Unemat, e a Lorena de Pauli Cordeiro, também doutoranda em História aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. O nosso minicurso, ele então propõe uma análise mais aprofundada sobre a utilização e as metodologias para a utilização de fontes históricas na escrita da história ambiental e das imigrações. O nosso objetivo principal, então, é discutir a abertura da historiografia para a relação entre humanos e não humanos nos séculos 20 e 21 e as possibilidades de fontes históricas para esse tipo de abordagem. Então, é pensar principalmente a emergência da história ambiental, a emergência de uma visão ambiental, de uma preocupação ambiental, das transformações do meio ambiente e de uma percepção ambiental que levaram, então, à construção desse campo, principalmente no século XX, mas que hoje está aí em todos os continentes, está no Brasil também muito forte, muito maduro como um campo científico, e a relação desse campo também com as imigrações, que no Brasil a gente pode perceber aí pelas fontes, é também muito relacionado. Não tem como a gente pensar as imigrações sem relacionar com também a questão ambiental. Os principais tópicos dessa reflexão serão a emergência e a construção do campo da história ambiental, apresentar suas principais correntes historiográficas e repensar os temas, as metodologias e, principalmente, as fontes para a sua escrita. Então, nós vamos pensar como a história ambiental se apropria das fontes e como essas fontes possibilitam também a escrita da história ambiental. Nós sabemos que o trabalho do historiador é justamente ir para os arquivos, né, para ouvir as vozes dos mortos que nós encontramos nas nossas fontes, e essas fontes elas não são mais hoje apenas fontes escritas. E principalmente na história ambiental, nós alargamos, nós ampliamos, né? O objetivo da história ambiental não é ser só mais um campo historiográfico, mas é justamente ampliar a análise histórica. E nessa ampliação, nós também ampliamos a nossa concepção de fontes, para abarcar aí uma gama de outras possibilidades, né, que vão para além das fontes tradicionais, das fontes escritas. E aí a gente parte delas também, mas vai aí para pensar também a floresta como um documento histórico, para pensar os rios, as plantas como documentos históricos e como locais onde essa relação entre humanos e não humanos ela está interligada. E o objetivo da história ambiental é justamente esse, né? Não pensar a história como os seres humanos descolados do seu ambiente, né? O nosso objetivo justamente é pensar unidos, né? Pensar os seres humanos como mais uma espécie, unidos às demais espécies e ao seu ambiente biofísico. Então, basicamente esse o nosso objetivo, pensar os vestígios que apresentam aí marcas desse passado que nós tentamos reconstruir na nossa narrativa histórica. E as fontes que nós vamos trabalhar, então, vão ser inúmeras, vão ser desde as fontes tradicionais, né, como os documentos encontrados nos arquivos, mas os documentos oficiais, os relatórios, mas também passando pelos relatos de viagem, também passando pelas observações da paisagem, pelas fontes orais, pelas fontes impressas, pelas imagens, pelos jornais, revistas, pelos meios tecnológicos e audiovisuais, e abarcando, então, inúmeras fontes que nós podemos utilizar na história ambiental e podemos construir, então, uma história muito rica e com muitas outras informações que talvez nós não encontraríamos somente com fontes oficiais. Nós temos aqui um pouco do nosso conteúdo
programático, né, que busca, então, iniciar sempre com uma fonte histórica. Vocês vão perceber que a gente, nas nossas falas, nas nossas discussões, vamos partir das fontes. E o trabalho do historiador, ele precisa ser realmente esse. Uma das coisas que nos distinguem das outras ciências é que nós partimos sempre das fontes, né? O historiador, ele não escreve do nada, não faz uma revisão bibliográfica, mas ele parte das fontes, porque a história, ela é escrita com essas fontes, né? Então, o nosso objetivo no minicurso é justamente esse, né? Voltar muitas vezes até as raízes do trabalho historiográfico, a partir justamente das fontes, né? E aí, a partir delas, pensar as nossas temáticas, exemplificar com as nossas próprias pesquisas, mas também fazer vocês conseguirem pensar as próprias temáticas, as próprias pesquisas e as possibilidades de fontes que vocês podem utilizar nas suas próprias é, nas suas próprias pesquisas. E aí a gente tem ali embaixo alguns dos tópicos que nós vamos abordar. O primeiro deles vai ser justamente pensar a emergência da história ambiental, né, que se inicia, que é fundada, digamos assim, nos anos 1970 nos Estados Unidos, mas que hoje está em todos os continentes, mas também voltar um pouco atrás e pensar como a discussão ambiental ela já vinha lá no século XIX, como ela adentra, então, os diversos campos científicos, como ela é influenciada pelas ruas, pelos movimentos, mas como ela é construída cientificamente também, com influência de outras ciências, com uma interdisciplinaridade muito forte. Então, nós vamos falar sobre tudo isso nesse tópico. Nós vamos também pensar e analisar as especificidades do campo historiográfico da história ambiental. Vamos pensar possibilidades de análises teórico-metodológicas para as fontes e pensar justamente algumas fontes e quais fontes nós podemos abordar e até mesmo deixar em aberto para vocês depois mandarem nas atividades outras possibilidades de fontes. Então, a gente quer justamente abrir o diálogo, né? A gente não quer aqui encerrar ou construir toda uma perspectiva, mas a gente quer abrir justamente, né, iniciar uma discussão que precisa ser feita no nosso campo da história ambiental, mas também no campo das imigrações. Discutir os conceitos de imigração, emigração e migração, que são muito importantes para a gente pensar esse diálogo entre os dois campos. E aí eu digo que no Brasil especificamente, quando a gente vai pensar as florestas, os rios, os biomas, dificilmente a gente não vai se deparar com um processo de migração, de emigração, de imigração. Então, por isso que esses campos eles estão muito relacionados. E é por isso que a gente vai debater em conjunto, né? Vai pensar esses conceitos aí também. E por último, né, a gente vai pensar justamente os conceitos, vai pensar alguns aspectos das nossas pesquisas, vai pensar como a história ambiental pode dialogar com as imigrações, com as pesquisas de cada um, e vai trazer aí, a partir de várias metodologias, como nós utilizamos nas nossas pesquisas, a gente vai trazer aqui sempre com slides, com uma apresentação que vocês possam ir também tomando nota, anotando, né, e guardando, e até mesmo para depois nos apresentar, depois na atividade e em outros momentos, né, que nós podemos aí também estar dialogando, né, mas é justamente fazer, problematizar, né, como que as fontes podem ser tomadas pelo historiador, pela historiadora das imigrações e também da história ambiental. Aqui a gente tem um pouco da nossa bibliografia básica, e eu não vou falar sobre todas, mas eu diria assim para vocês nessa abertura que é importante a gente ler, principalmente para iniciar o nosso minicurso, até mesmo antes de ver os próximos vídeos, pegar o livro do Bauman ali, que está bem, o primeiro, né? Que fala justamente sobre as imigrações, e pegar também o texto do Donald Orster para fazer história ambiental, está ali mais embaixo, e o texto do Warren Dean, A Ferro e Fogo, a história da devastação da Mata Atlântica brasileira, porque eles são bases, assim, são textos que nós precisamos partir deles para qualquer análise histórica. Então, a minha dica aqui, nesse início de minicurso, é pegar esses 3 textos, quem tem aí, quem já leu, talvez retomar, ou
se você tiver um tempinho assim, pegue esses textos, dê uma olhada. O Orrendinho é um pouco mais extenso, mas então talvez a introdução, ou talvez ir lá para as fontes que ele utiliza e dar uma olhadinha nas fontes, ou até mesmo depois, mas esses textos eles são inescapáveis para a gente pensar a história ambiental, para a gente pensar as imigrações. Então, o meu destaque aqui na nossa bibliografia utilizada é justamente o Bauman, o Arrendin e também o Donald Orster, e para quem tiver mais tempo, pegar o Pado, o Drummond e os demais ali também, já para ter uma base, ou mesmo depois, para a escrita de um projeto, do artigo, da sua dissertação, né? Essa bibliografia ela é básica e ela interliga muito bem os campos que a gente vai abordar aqui, pensando as possibilidades de utilização das fontes, né, na história ambiental e das imigrações. Então, um bom minicurso para todos, para todas. Estamos à disposição, os nossos contatos estão lá no resumo do nosso minicurso. E nos vemos, então, nos próximos vídeos. Um abraço a todos e todas e sejam bem-vindos.